Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Nós já falamos sobre a colonização da América Central, que foi ocupada pelos espanhóis. Já falamos sobre a colonização da América do Sul, né, que foi a parte colonizada pelos portugueses, inclusive eles colonizaram o Brasil. A gente falou sobre a ocupação do território brasileiro, sobre a ampliação do território brasileiro, né? Falamos sobre os povos indígenas e agora a gente vai falar sobre a colonização da América do Norte, onde se localizam hoje países como os Estados Unidos, o Canadá, tá bom? Então, como que essa colonização da América do Norte aconteceu? Ela ocorreu muitos anos depois que os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América Central e na América do Sul, e os portugueses aqui no Brasil, né? Porque os ingleses, que foi um dos principais povos que colonizou a América do Norte, tiveram também alemães, franceses, né? Mas os ingleses foram a maioria. Eles enfrentavam alguns problemas internos, como guerras, né? Conflitos que duraram aí 100 anos, guerras entre famílias pelo poder. Por isso eles demoraram a partir para as viagens, né, para as navegações, procurando outras regiões. Quando eles chegaram lá na América do Norte, eles dividiram o território em 13 colônias, como vocês podem ver aí nesse mapinha, tá bom? São as 13 colônias da América do Norte, que hoje, como eu já falei, né, é ocupada é uma região que faz parte do território dos Estados Unidos, bem maior, né, do que isso, aumentou muito o território, mas é o início dos Estados Unidos, ok? Então são as 13 colônias americanas, certo? A colonização da América do Norte, ela foi um pouco diferente da colonização que os portugueses fizeram aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente já falou sobre as guerras, né? A Guerra dos 100 Anos, que atrapalhou os ingleses aí para as navegações, que durou mais de 100 anos, e a Guerra das Duas Rosas foi uma guerra entre duas famílias importantes na Inglaterra pelo poder, que também duraram muitos anos. E aí acabou, quem ficou no poder foi a Rainha Elizabeth, né? Eles faziam pirataria nos oceanos, né? Os ingleses, o que ajudou eles a desenvolver também a sua navegação e a conhecer os oceanos, né? Tornou-se um negócio lucrativo a pirataria para a Grã-Bretanha, para os ingleses, né, a princípio. No século XVI, a Inglaterra estava dominada pela criação de ovinos, que são as ovelhas, destinadas à produção de lã. Essa lã era utilizada nas indústrias da Inglaterra, que estava começando a se desenvolver, né? Começando a ampliar a produção. Eles produziam tecido, as chamadas indústrias têxteis, né? Então, voltado aí para esse negócio de produzir lã para a criação de ovelhas, eles deixaram de produzir alimentos. E assim faltou alimento, né? Para os trabalhadores e também faltou trabalho para o pessoal que morava no campo. Foi um dos problemas enfrentados pela Inglaterra que estimulou os ingleses a sair para as grandes navegações. O outro problema que eles tiveram foi o interesse de algumas pessoas da elite por terras, né? Eles queriam novas terras. A elite são os ricos, né? Outra coisa que também levou os ingleses às navegações foram os problemas religiosos. Havia uma grande perseguição, grandes conflitos, muitas mortes na Inglaterra por questões religiosas, né? Então, algumas pessoas queriam uma nova opção, um lugar novo para morar, para não ser perseguido, né? Então, a gente tem aí 3 motivos: falta de alimento, algumas famílias ricas que queriam terras, além
do problema religioso, das perseguições religiosas, né, que levaram muitas famílias inglesas a se mudar para o continente americano. Nessa imagem vocês conseguem distinguir, né, quem são os ingleses pelas roupas e quem são os índios, porque a América do Norte também era ocupada por povos indígenas, assim como o Brasil era, né? Ok? Aí agora vocês vão responder a atividade baseada no texto. Questão número 1. Qual nação europeia colonizou a América do Norte? Lá no início do vídeo eu citei 3 para vocês, né? Mas tem uma que é talvez a mais importante, né? Ou a que ficou mais conhecida, que é a que a gente falou bastante no texto. Então você pode citar essa, ok? Todas as respostas você vai encontrar no texto, leia direitinho para você responder. Até mais!